Então vamos. Olha só, pessoal. Então, como eu prometi para vocês, estamos aqui de novo, eu e o Nadish Gaiarsa, eu, Fernanda Carlos Borges, né, e o Nadish Gaiarsa, para a gente continuar comentando, falando com vocês sobre o legado do Gaiarsa, né, o legado do José Ângelo Gaiarsa. O Nadish é filho do Gaiarsa, que é terapeuta corporal, psicoterapeuta corporal, entre os filhos é o mais envolvido com esse legado teórico prático. Eu fiz filosofia, mestrado em ciência da motricidade humana, doutorado em comunicação e semiótica, pós-doutorado em artes do corpo e em antropologia. Sempre tentando desenvolver esse legado nessas diversas áreas, não só com exclusividade, mas também pondo em comunicação, em relação, né, com outras pesquisas, outros teóricos e tal, e a gente, então, está aqui para comentar com você sobre a importância atual ainda desse legado teórico e prático, né? Todo esse nosso movimento começou, porque no ano passado a gente lançou esse livro, O Legado de José Ângelo Gaiarsa, com vários colaboradores, entre eles o Nadish, né? E aí, a gente estava aqui antes de começar a gravar, conversando, eu e Nadish, sobre essa coisa de que quem é o Gaiarsa, assim, para o público, né, ou para a gente, né? E aí, então, eu queria abrir essa conversa hoje, e eu e Nadish, a gente estava conversando sobre isso até agora, né? E, entre outras coisas, né, Nadish? Mas essa Muitas coisa é muito... outras coisas. Muitas outras coisas. Mas uma das coisas é que muita gente vê no Gaiarsa um mestre, um guru, assim, alguém que tenha a resposta sobre as questões da vida, né? E a gente estava comentando o quanto que, vou falar por mim, depois o Nadish fala por ele mesmo, né? Assim, para mim não é isso, eu queria deixar, para mim o Gaiarsa não é um guru, não é um mestre que tem a resposta, né? Eu vejo o Gaiarsa como um pesquisador, ele é um cara muito estudioso, um pesquisador que estudou o negócio, tanto na teoria, quer dizer, nas referências que a medicina, que a biologia davam no tempo dele, e na prática também atendendo pessoas, em grupo, individualmente e tal. Então, eu vejo ele como um teórico que tem uma prática, né? Um teórico prático, e acho ele ótimo como um teórico. Acertou muita coisa, foi precursor em muita coisa, está muito assim na contemporaneidade ainda, e algumas coisas não, né? Algumas coisas faltaram, algumas coisas não era bem assim, mas tudo bem, esse é o trabalho do teórico, né? Do teórico prático, esse é o trabalho, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a psicanálise, quanta coisa depois do Freud veio, né? O Reich dizendo outra coisa, o Jung dizendo outra coisa, tudo dentro de um mesmo legado, que é o legado da psicanálise. E eu acho que o Garcia também é assim, ele abriu um troço interessante para a gente entender sobre o corpo humano, como a gente forma as atitudes, em várias implicações disso, e depois continuamos desenvolvendo nessa direção, atualizando o conhecimento e as práticas, né? Então, é assim que eu vejo o Gaiarsa, muito mais como um teórico, um estudioso, teórico prático, estudioso, e menos como um guru. Sim, sim. Para minha vivência com o Gaiarsa foi bem esse, o homem da oficina, eu diria. O Gaiarsa era muito habilidoso com as mãos, em fazer as coisas, em desenhar, em cortar figura, em pintar, em construir coisas. E ele foi, como diz a Fernanda, um estudioso pesquisador, super enfronhado, lia tudo quanto é livro, adorava figura. Nossa, que ele gostava de figura. Pode-se dizer até que ele era meio confuso, às vezes, porque ele gostava de tantas coisas ao mesmo tempo, e as mãos dele só desenvolviam o que ele desenvolveu, principalmente na área clínica, né? O consultório dele eu adorava ir lá fim de semana sozinho, porque era um lugar assim com janelas, com alguns equipamentos, com uma câmera escura, que tinha um aparelho de videotape na época, que era uma engenhoca desse tamanho, né? Que é esse aparelhinho que a gente está usando, mas viciado em filmar, investigar, olhar, ler, bioquímica, sempre o ser humano. Ele adorava o ser humano. O corpo, Adorava as né? mulheres. O corpo, como é que desenvolve, o que está prestando atenção, na hora que um fala, qual é a cara que o outro fala, dependendo do tom de voz, filmando, analisando. Então, foi um primeiro... Era incrível, era um laboratório. E aí ele juntava, né, a anatomia com bioquímica, com tudo que foi sendo descoberto, e foi fantástico. O Gaiarsa foi o primeiro que eu ouvi falar dos complementos alimentares, gente.
Ele ia montar uma empresa com o irmão que faleceu, não deu para montar a empresa. Foi o primeiro que começou a falar da fenilalanina, que é o antidepressivo usado até hoje. Eles iam trazer essa bioquímica para o Brasil. Foi um lugar onde o Gaiarsa ganharia muito dinheiro. Tá? Só que não deu certo. Meu irmão, o administrador que ia administrar tudo, teve um acidente de carro e faleceu. Foi um golpe para o Gaiarsa. E aí ele voltou para as pesquisas dele porque ele não saberia administrar essa história. Ele sabia administrar conhecimento. Administrar empresa não sabia, né? Não. Tanto que o Gaiarsa é curioso, porque é uma oficina. Ele não estruturou nenhuma escola, nenhum curso do que ele propriamente dava, porque ele mudava a cabeça dele o tempo todo, dentro de uma linha específica de pesquisa, da psique humana, do desenvolvimento humano, da corporeidade humana, e o quanto essa palavra que depois de alguns teóricos estrangeiros se chamou a psicossomatologia, né? A psicossoma. Nossa, o que é o soma? O soma é o corpo humano, gente. É uma palavra complicada. Soma é corpo. Para os gregos, sabe como é que os gregos usavam? Soma é o corpo, a materialidade do corpo. E bio é um corpo enquanto vive no mundo, enquanto vive na polis. Então, o bio, para os gregos, tem mais a ver com o corpo que está vivendo e produzindo sentido, significado, organizando a sua vida. E soma é a carne propriamente dita, né? Então, inclusive, eu gosto mais do conceito de bio do que de soma, tal como os gregos usavam, né? Bioterapia. Tinha uma coisa que você falou no início também, que a gente conversou sobre ele ser um messias ou sobre ele ser um guru. Eu diria que não dava tempo para ele ser guru, sabe? Ele estava sempre investigando, ele estava sempre desdobrando o que ele estava investigando, sempre estava agregando um outro conhecimento. Ele não tinha pudor de juntar autores e pesquisas e áreas. Ele, como a Fernanda, quando juntou com ele, falava disso. Ele não fazia citações, bibliografia. Não existia isso na vida dele. Ele ia deglutindo conhecimento dentro daquela área a fim de pesquisa que ele desenvolveu. Agora, Nadish, é muito fofo. No último livro dele, o 50 anos de psicoterapia, no final, esse é o último livro dele. Ele faz uma grande síntese. Ele faz uma lista bibliográfica, diz assim, ó, esta é a bibliografia que me deu a base para tudo isso que eu escrevi até agora. Um livro imenso, dessa largura. E na bibliografia está o meu livro, A Filosofia do Jeito. Eu não vou contar para ninguém, mas parece que quem fez ele fazer isso foi a Fernanda, tá? Ela que falou, Caiaça, põe a bibliografia aí. Sabe por quê? Porque quando eu estava fazendo mestrado em motricidade humana, e o Gaiarsa era a minha base, eu teve um professor lá que falou isso. Quais são as bases do Gaiarsa? Quais são as referências? Em qual campo as ele está... referências. Ele está falando isso, mas com base em quê? Na pesquisa chama estado da arte, né? Assim, quais são as referências? Em que lugar ele está situado? Ele cita? Sim. Aí eu me dei conta e fui procurar, ele não citava. Não tinha, aliás, ele só fazia assim, ó, isso aqui eu acho que tem a ver com fenomenologia, isso aqui eu acho que tem a ver com estruturalismo, isso aqui eu acho que tem a ver com não sei o quê, isso aqui tem a ver com a psicologia racional, enfim, ele dizia assim, en passant. Mas aí não tinha bibliografia, não tinha nem bibliografia para a gente ver o que é isso que ele está falando, psicologia racional. Então, a gente não achava, né? Porque naquela época, porque ele não era um acadêmico. Embora ele tenha valor acadêmico, ele não estava escrevendo dentro daqueles critérios acadêmicos. Então, ele ia articulando o pensamento mais livremente. O que eu acho que foi bom, porque deu a ele assim, uma liberdade para a genialidade, que às vezes, quando a pessoa está dentro da universidade, não tem, fica com mais medo, né, de errar. Então, o Gaiarsa errou muito e acertou muito, embora tenha errado um pouquinho. Errado quando eu estou dizendo teoricamente, né, gente, que é o que nos interessa. Aí, Nadish, para a gente continuar, eu queria ler um trecho da apresentação desse livro, que eu falo justamente isso, né, eu digo assim, olha, porque sempre tem os críticos, né, mas o Gaiarsa é isso, mas o Gaiarsa é aquilo. E os amantes que dizem, mas ele é o guru, ele é a última palavra. Ele é uma... Então, não é nenhuma coisa nem outra aqui para a gente, tá, gente? Não é, e a gente conviveu com ele bastante. Né? Eu digo assim, vamos ver ele como teórico, teórico prático, uma pessoa que estudava e testava, experimentava coisas. Como foi o Freud, como foi o Reich, como foi todos os outros, né? Aí ele diz, aí eu escrevo assim na apresentação: sabemos que para ser homenageado, no caso desse livro, que foi uma homenagem ao centenário dele, né? Gaiarsa não precisa ter sido
perfeito em tudo. Corajosos como ele, que abrem caminhos, erram muito e acertam muito. E aprendemos com seus erros e com seus acertos. Transformam-se em medida para os nossos juízos. Enfim, aí depois eu vou falando, né, das pessoas que estão contribuindo. Só um trechinho para a gente dizer que, porque a gente gosta desse legado, trabalha com ele, não quer dizer que a gente adere a tudo, e não é porque ele errou com uma coisa ou outra que a gente elimina toda a contribuição incrível que ele teve, né? Para a gente aprender como é que é o comportamento humano, considerando o sistema sensório-motor, todos os mecanismos da postura, da produção de atitude, de imaginário, de linguagem e tal. Olha, Fernanda, você vai falando. Tem uma coisa que é preciosa, inclusive conversei com meus irmãos, etc., principalmente o mais velho, que é psiquiatra, e realmente o Gayarsa ensinou a gente a ser cientista. Por isso que não cabe a coisa do mestre, porque a ciência é algo que vai se desdobrando o tempo todo. E tem bases que vão sendo requestionadas, rechecadas, desdobradas em termos de bioquímica. A neurologia do Gayarsa, na época dele, era nada comparado ao que é a neurologia hoje em dia, que dependeu de avanços tecnológicos, coisas assim. Então, não tem esse mestre que tem o conceito de tudo em tudo que ele fala. Tem o cientista, extremamente curioso, pesquisador, e desdobrando, ele não tinha, como a Fernanda diz, o acadêmico, aquele que faz a tese, mostra as coisas, depois comprova a tese. Não, ele não dava tempo, parece, para ele. Ele sempre, a hora que ele ia comprovar uma coisa, ele descobria um outro desdobramento, e descobria um outro desdobramento, e descobria um outro desdobramento. Que nem eu vivi uma coisa histórica com Gayarsa, que eu cito em alguns lugares, ele falou a vida inteira de respiração. Mas quando ele estava com aqui, eu nem lembro mais de idade, mais de 60 anos, quando encontrou eu lá em Brasília, com um centro de meditação e terapia, eu lembro da cara dele, o dia que falamos renascimento. O que é a técnica de renascimento? Botar a pessoa para respirar. Como é que o Gayarsa, em toda a pesquisa dele, ele ficou meio chocado. Falei assim, como assim? Eu não pensei nisso. Em botar as pessoas para respirar, deitada, e aí as coisas começam a acontecer porque ela está respirando, ela não está falando. E o parei para respirar, né? Que eu parei para prestar atenção que eu estou respirando. Não, é que eu estou respirando, é que eu estou sentindo que é isso. O Gayarsa falava, ele tinha razão, que 99% das pessoas não respiram direito. Respira um pouquinho. Ponto. Isso quer dizer angústia, depressão, sensação de sufocamento, não sei por quê. E o gesto é bem do Gayarsa. A hora que eu faço ele... Você faz igualzinho, você incorporou. Está incorporado. Respira, entendeu? Aí você vai sentir, nossa, oxigênio, nossa, que disposição. Dá até para sonhar, dá até para imaginar. E aí, o que eu, Nadish, a gente tinha combinado de conversar com vocês hoje é sobre uma definição que o Gayarsa dá de neurose, com base em toda a teoria dele sobre como é que funciona, né? Qual é a relação entre o sistema da postura do corpo humano com fenômenos do comportamento, da consciência, da linguagem, né? Como eu venho dizendo, que é o conceito de neurose como confusão mecânico-afetiva. Muito doido, sabia? Muito bom, né? Porque o que o Gayarsa ele vai dizer assim, olha, no vivo, na postura humana, né? O primeiro é o mecânico, né? O que significa isso? Quando a gente está num ambiente, a gente mapeia, o nosso corpo mapeia automaticamente as forças, as formas, as acelerações, composição do ambiente, porque a postura, o esqueleto, primeiro, antes de tudo, precisa se orientar se orientar mecanicamente com relação ao ambiente. Aí, bom, depois quando fala, depois não é em sequência, é depois ao mesmo tempo, né, em níveis de abstração dessa condição básica de um corpo na Terra, né, entre outros corpos, para outros níveis de experiência, né, ao mesmo tempo, depois não é na sequência, depois é simultaneamente, mas o que é mais estruturante, o que vai abstraindo e sofisticando isso, né? Depois vem o emocional, o afetivo, aquilo que tem significado, os afetos, né? O campo, então, esse campo afetivo. Então, esse primeiro, né? A composição, a comunicação,
como resolve a relação. Então esse básico ele chamava de o campo de forças. Esse campo de forças, no nível mais abstrato, já de relações humanas, é o campo afetivo, o campo dos afetos. Então, o que é o afeto? É aquilo que produz uma mudança no meu corpo, né? Aí, depois que vem o simbólico, o racional como capacidade que a gente tem de elaborar isso e simbolizar, criar linguagem para falar disso e tudo, né? Mas eu queria ficar mais nesses dois campos, assim, para a gente entender a questão da confusão mecânico-afetiva, que ele fala como definição da neurose, né? Primeiro, essa coisa do campo de forças, que é estruturante, tá? Se situa para não ficar tropeçando, né? E se lidar com os corpos e forças do mundo. Segundo, não em sequência, mas ao mesmo tempo, o campo dos afetos, que é o afeto que vai produzir emoção e que vai produzir resposta, que vai produzir modificação, vai fazer algo com o nosso corpo, né? E é com esse algo que a gente, então, vai produzindo atitude, resposta, um modo de estar no mundo, né? E aí, então, ele fala da confusão mecânico-afetiva. Adoro, né? Aliás, nos programas lá no Quebra-Cabeças da Bandeirantes, ele falava, eu diria que era um dos conceitos básicos, né? Eu amo meu marido é incrível, a gente está junto desde a adolescência. Ele me bate todo dia, mas eu adoro ele, entendeu? Que é aquela coisa assim, não, espera um pouquinho, calma aí. É uma confusão mecânico-afetiva. Minha senhora. Meu filho é adorável, eu lavo, passo, eu cozinho, eu faço tudo para ele. E ele fica lá no quarto, no computador, eu diria hoje em dia, né? No computador. Mas eu amo ele. Mas não está dando elementos para o sujeito se desenvolver, né? Dentro desse campo de forças, dentro dessa primeira recodificação, que são os sentidos, e depois as emoções, que aí se congelam um pouco mais, né? Porque é o sentido, né? O que é amar uma mãe? Mamãe é aquele campo de força que vai acontecendo, que de repente eu vejo que afetivamente ela é importante para mim. Ela me Produz acolhe, algo em mim, ela me né? mostra, ela produz algo em mim, e eu vejo também que na hora que eu reajo assim, ou assado, ela também se mexe e fica mais satisfeita ou fica mais irritada. Esse plano, né? Isso é fantástico em termos de estrutura. Eu que trabalhei com as crianças pequenas, porque é bem isso mesmo. No início, a criança, para falar claro, ela não está nem aí. Ela nem sabe o que é ela, nem sabe o que é o outro. Ela vai nesse campo de força. Depois que ela começa a pegar e abraçar e aí significar cognitivamente, né? E daí que ela começa a entrar nessa parte mais confusa, que são as emoções, né? Eu gosto, mas meu pai nunca me pegou no colo, nunca me olhou na cara e nunca conversou comigo. E toda vez que olhava para mim, que eu sentia que ele olhava para mim, eu ficava assustado e ele falava: "Você não presta para nada". Mas ele era incrível. Que nem meu chefe, que me paga meio salário mínimo para trabalhar 10 horas por dia, mas é meu chefe. É um homem Aí bom. como é que vai isso esmigalhando, né? O que a gente chama de Não, esmigalhando as potências formativas do corpo, esmigalhando a possibilidade de se colocar melhor no mundo, de produzir um caminho, de usar a inteligência, né? Porque daí, vamos pegar o exemplo que você deu do caso do pai e do filho, né? Esse filho, com esse pai distante, com esse pai que não dá bola, com esse pai desprezador, ele cria, isso produz um afeto no filho, produz uma modificação, né? Produz afeto é fazer algo, essa é na etimologia, né? Então, faz algo no corpo daquele menino. Pode ser uma emoção, sei lá, qualquer, de raiva, de tristeza e tal. Mas a emoção, ela é liberada para produzir uma resposta. Se é raiva, para fazer alguma coisa com relação àquilo. Se é tristeza, para desmanchar uma certa disposição impossível e produzir outra coisa, né? Aí, então, a emoção é mais nesse sentido de energia mobilizadora, né? Para produzir uma resposta. É o que o Garça fala, né? Você pode reprimir um certo modo de expressão da emoção, mas você não pode reprimir outras coisas que ela vai produzir no corpo, porque vai segurar aquilo de um certo jeito. Este certo jeito, para o Gaiarsa, é o que chama atitude.
É uma predisposição para aquilo, que aquilo vai se... Imagina, uma relação com pai e filho pode durar 15, 20, 30 anos dentro da mesma casa. Então, o modo como o filho aprendeu a se colocar com relação às suas emoções, com relação ao que ele pode ou não pode fazer na relação com aquele pai, vai se posturalizando, vai preparando o corpo daquele menino para lidar daquele jeito. Aí é uma dificuldade adaptativa, né? Porque ele então vai ver nos outros o pai, ele vai se colocar com relação aos outros como ele está preparado, treinado durante muitos anos a se colocar como ele se colocava com aquele pai. Então, aí também é outro tipo de confusão mecânico-afetiva, né? Sim, mas aí vamos lembrar que a primeira frase, neurose é uma confusão Mecânico-afetiva, é exato. a neurose. A gente está olhando naquilo que ficou congelado Isso. nessa mecânica que ficou gravada, ficou daquele jeito. Ela ficou nesse jogo de forças. Não, ela ele diz assim, como é modela. que o afeto se imprime no corpo, né? Esse afeto, o modo como ele foi, como se respondeu a esse afeto, quando a relação é muito duradoura, se imprime no corpo. Isso são predisposições para ver, para lidar com aquele tipo de ambiente, pessoa. Quando sai do ambiente, é outro. E aí você ainda está lidando com as outras pessoas como se estivesse lidando com aquele mesmo pai. Conversando contigo agora, realmente, de novo, o sensório motor, né? Porque a gente está falando não de emoções e não de nome de sensações. A gente está falando de uma modelagem mecânico-afetiva, de forças. Então, imagine uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, em que tudo na vida dela são equilíbrios de forças, de atrações, repulsões e de afetos, né? E aí vão se acrescendo o nome das emoções, o nome das coisas, toda a formação do mundo. Mas o que definiu, em termos de estrutura, de personalidade, de caráter, foi o jeito que ele foi primeiro modelado. Por essa relação com o pai, como exemplo. Se é uma relação calada e submetida, e isso ficou congelado. Ficou congelado. Essa é a neurose. A neurose, nos últimos anos, um dia me perguntaram, mas o que é neurose para você? Eu falei, é um nó nos neurônios. Os neurônios não ficaram cheios de nó, eles não conseguem mais conversar fluidamente entre eles. E o que o Gaersa está construindo é isso, é uma confusão mecano-afetiva. Era para funcionar, mas ela foi começando a entrar numa forçação de barra, vamos chamar assim. E daí constrói a neurose. Aí tá lá. Funciona com aquele pai, né? Funcionou com aquele pai, mas talvez não funcione em outro ambiente. E daí não, assim, nem passa na cabeça do indivíduo. Ele é assim, porque o pai dele te ensinou ele assim, ou porque a mãe ensinou assim, ou porque ele aprendeu a responder assim, estabilizou aquilo. Por isso que a cultura, como a gente trabalha, Fernando trabalha com isso, filosofia, o que é conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, também nesse sentido da gente se desdobrar, se descobrir, a relaxar os campos de forças, os afetos, e realmente se posicionar melhor no mundo. Vai ficar muito mais fácil. Mais adaptável, né? Essa é a questão, né? Um pouco mais adaptável, né? É predisposto a sentir certas coisas, porque a forma também produz aquela emoção da memória, contém aquela emoção. Então, predisposto a sentir aquelas coisas, pressuposto a achar que tal efeito do outro, um novo afeto é o mesmo afeto, e às vezes é outro, mas é interpretado como o mesmo, mesmo que inconsciente, né? Não estou dizendo que quando ele é interpretado, isso é tudo inconsciente. O que é, Fernanda, pensando junto, o que é essa confusão? A gente é um hábito da gente pensar sempre no oprimido, sempre naquele que está oprimido. Mas entenda também que esse pai começa a ficar neurótico também. Que aí, depois de, vamos dizer, 40 anos, tem um dia que o pai tem lá um diagnóstico de uma doença difícil, o filho chega e abraça ele. E o velho chora, desmonta inteiro, entendeu? Ou seja, ele rompe essa confusão. Ele rompe essa coisa que foi construída lá na neurose de ser pai. Porque essa neurose também veio de um processo civilizatório que ele também não é o autor. Exato, não começa nele, né? Não começa no pai, né? Mas, por exemplo, Nadish, olha só, esse pai, ele diz para esse filho,
eu quero ser próximo de você, eu quero que você seja meu amigo, eu quero que não sei o quê, enquanto o filho está lá fugindo do pai. E o pai não percebe que, nessa relação, o pai também não percebe que o distanciamento que o filho tem com relação a ele tem a ver com este modo dele funcionar com o corpo, né? Então, ele Sim, diz assim, mas sim, por que o meu filho fica tão distante de mim? E não entende que essa distância é produzida também pelo seu próprio esquema motor, né? sim, De posição, de atitude, de sim, comportamento, de sim. força e etc. Então, essas confusões mecânico-afetivas, tem vários tipos de confusões mecânico-afetivas que o Gayarsa explica nos diversos livros, né? Uhum. Essa é uma delas, assim. Então, de repente, é uma confusão, as pessoas não entendem por que fulano responde assim, né? Por que eu não consigo, eu queria tanto tal coisa e não rola, consigo. E aí começam mil interpretações, julgamentos. Julgamento é foda, né? Porque o julgamento é o que Nossa. impede de perceber tudo isso, né? Porque daí quer É, é, submeter o outro ao limite da própria forma, do próprio... é, lidando com os advogados, é curioso a palavra, quando a gente usa a palavra, isso é bem Gaerça, tá? O Gaerça teve a sorte de, quando ele estudou, estudar latim também. Então, ele desmontava muito as palavras ou o significado das palavras. É muito curioso quando a gente fala de julgamento, né? Porque a gente está falando estritamente num processo que nunca acaba, é neurótico, nunca se chega a uma sentença. É um julgamento eterno sobre suposições que possam acontecer, que tenham acontecido, Que se não deveria fosse ter daquele jeito, sido, que deveria deveria ter ser... sido. E nunca chega a uma posição. É realmente uma força que é um estar. Né? E daí todo esse jogo de imposturas, de mecânico-afetivas. Eu gosto da ideia porque ela simplifica, reduz aquela coisa das energias, da expressão. Tudo isso faz parte desse mecânico-afetivas, entendido afetivas como um equilíbrio, uma tentativa de fusão de forças, né? Complementação de forças, de conclusão de um momento. E, nossa, realmente, confusão mecânico-afetiva, neurose. Aí, Neurose por exemplo, assim, coletiva. você, na sua postura, nas suas disposições, né, elas têm uma certa expectativa com relação ao outro, que o outro encaixe naquela tua forma de movimento, naquele seu jeito de se colocar, para encaixar ali. Aí não encaixa, não encaixa. O outro tem uma outra forma, tem outras disposições, tem outro ritmo no corpo, porque ele tem outra história. E aí aquilo não encaixa. E aí começa, porque você deveria encaixar, porque você deveria fazer diferente, porque eu deveria ser outra coisa, porque a coisa não está de acordo com o ideal de composição que aquelas pessoas não estão preparadas para viver, porque elas têm uma história, apenas isso, né? É, é. E Ou um aí a hábito, né? confusão Que nem. mecânico-afetiva é isso. Aí eu respondo, aí Sim. eles assim, porque daí o outro me desestabiliza, eu destabilizo o outro e um culpa o outro por essa Uhum, desestabilidade. Quando na uhum, verdade é uma confusão mecânico-afetiva, que é a é. condição sensório-motora do corpo humano, a questão mecânico-afetiva, né? Estruturante, e que Ô, vai ganhando Fernanda, essas você. dimensões. Porque a gente acaba montando coreografias, né? Não se esqueçam que a época Exatamente, do pré-rock. coreografia, exato, perfeito. É, Essa questão das é, confusões mecânicas, elas nascem de uma coreografia existencial. Mas aonde vai ficando no que você leu e estudou do Garça, qual é o nome? Esse self, essa origem de um eu interior, em que ele começa a ficar, como todo adolescente descreve, eu não pertenço a esse mundo. É bem essa sensação. Tem alguém aqui dentro que não é isso desse mecânico afetivo neurótico que está acontecendo. Se fosse reduzir as palavras que a gente está usando hoje, né? O que é esse eu ou essa força dentro de mim, vou dizer assim, já que ele falou de forças, né? É, afetivas, e que realmente começam a definir, depois de um tempo, um gostar de mim. E isso seria uma saída da neurose. Né? Não é o gostar narcisista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não estamos falando narcisista, que é outro neurótico.
ou outra neurótica. Também tem que dizer que nas mulheres também acontece, não é só no Menos, né? genérico, Porque a gente é um não. ser um pouco mais evoluído que os homens. Ó, mas na hora que vocês piram nessa mecânica neurótica é terrível também, porque vocês têm toda essa evolução colocada nessa força de Muita potência, liberação, muita inteligência. e muita sensorialidade, muito tesão reprimido, prazeres imensos. A bruxa cheia de prazeres, que nem diziam Como é o que vai Kikula. definindo? Porque tinha isso você estava falando, eu lembro, eu tinha insônias infantis, acordar de noite, meio sonâmbulo, e tinha muito isso do gaiato chegar, sentar do lado, minha mãe não sabia o que fazer, e só ir botando a mão para mim voltar para o meu corpo, né? Era bem essa sensação, que eu estava difuso, né? Era bem isso na época também. Ou, de repente, eu acordava e eu descrevia como uma manada de elefantes passeando no meu peito. Como é que fazia, entendeu? Ele chegava e ficava junto. Põe a mão no meu ombro, pegava a minha mão, acariciava, e isso me trazia de volta para mim mesmo. E aí eu estou fora dessa neurose, ou forças, ou mecânica, mas eu estou construindo a mim mesmo. Que para mim isso é o mais precioso quando eu lido com terapia, com o desenvolvimento pessoal, o mesmo desenvolvimento da inteligência do indivíduo, mas é uma inteligência que não é só dele. Por isso que o Garcia também eu gosto do cientista, né? Porque ele, na pesquisa estreita dele, ele estava pesquisando essa inserção de um indivíduo que vivesse uma vida com mais plenitude, com mais curiosidade, com mais interesse, Mais adaptabilidade, mais com capaz de mais produzir, adaptabilidade. ampliar. Ele fala ampliar os limites do mundo próprio, né? Porque tudo isso é espacial. Tudo Sim, isso é o sim. imaginário espacial das relações humanas, né? A minha posição é aqui com relação àquela pessoa. Tudo isso vai criando estabilidades de uma espacialidade bem subjetiva, assim. Então, ele Sim. diz que a gente geralmente fica Esquemas. muito preso a um determinado mundo próprio, que se compõe, no qual a gente se compõe com o outro, com o ambiente de tal forma. Aí ele diz assim, vamos ampliar esse mundo próprio, né? Vamos dar um passinho, vamos ver o que tem na fronteira, vamos dar um passinho além da fronteira e criar mais possibilidades adaptativas, fazer outras coisas. Me senti quase numa sessão de psicanálise agora, Fernando. Não, a gente deu uma volta, a gente foi lá para o início. Entende? É nessa hora que o cara está se sentindo se apropriado, e ao invés de ele mergulhar mais fundo nele, ele encontra o mestre. Meu mestre. Ele é meu mestre. É ele que não está mecanicamente, afetivamente me restringindo. Ele só está dando a beatitude, a direção correta, a iluminação, Porque o amor coletivo. ou a Essa é briga a pior. coletiva, né? Às vezes tem que brigar também. Não, está na hora da gente brigar um pouco mais, tá, gente? A gente está A falando situação em está complicada no 2021, no Brasil. Brasil, não está dando para ficar só no vamos conversar politicamente correto, porque politicamente está tudo incorreto. Mas aí, Nadish, ele estudou muito esse negócio de o que é essa coisa que vai... Porque esses processos adaptativos do nosso sistema sensório-motor, né? Na produção de postura, de posição, de atitude, tudo isso, boa parte disso, assim, 90%, é feito automaticamente, né? Sim, sim, Então, sim. tem um troço adaptativo que a gente nem percebe, né? E o eu, nesse pedacinho, o eu nisso é pequeno. O eu é só uma coisa perspectiva. Em todas as funções da mente, o eu ele é menor. Então, tem muita coisa que acontece independente do eu, né? Independente desse eu. E esse eu controla só um pouquinho. E ele é muito... mas, às vezes, a gente segura o eu naquele lugarzinho, assim. Fica ele segurando. Uhum. Esse é um controle desse euzinho, né, limitado àquele tamanho. Mas ele acha que esse eu também pode se desidentificar com essas formas de resposta e também Curioso. transitar mais, ampliar outras perspectivas, né? E um não eu que sabe também, deixar ele fazer um pouquinho, né? Ficar observando. É um não eu, né? Um não eu, uma coisa porque o corpo, a nós, seres humanos, somos maiores do que esse eu. Essa é a questão, né? E isso também está muito fundamentado hoje, isso tem respaldo hoje na ciência cognitiva. É curioso porque a gente está indo para um espaço aí
que eu reconheço minha trajetória, indo mais para o lado da espiritualidade, depois de um tempo, depois de sair de São Paulo, já com 30 anos, em que ele me deu bases para não, como é que eu vou dizer, não entrar no ego espiritual, que é o pior dos egos, eu digo, entendeu? Porque o ego espiritual, nossa, ele é o Messias. Sabe pra caralho. Ele é a maior pica da galáxia, entendeu? Não serve para nada, porque como maior não vai caber em lugar nenhum. Mas livrinho, né, dos Gaiarsa, né? Um livrinho que se chama Crueldade Masculina, que tem uma coisa que me bateu muito forte da pesquisa do Gaiarsa, que era essa questão de ligar esse eu a toda uma coisa ligada à espécie, ligada ao DNA, ligada à própria curiosidade humana em se pesquisar e pesquisar uma circunstância onde não seja neurótico, onde eu não tenho que ficar me batendo ou submetendo ou submetido. O que é isso de esse eu? Como você diz, ele é encolhido, é um pedacinho. Ele é um pedacinho, aí que eu trafego um pouco para o que eu chamo de meditação e do jeito que eu aprendo, que eu vivo isso, e que eu estou lá. Mas tem um quadro imenso aqui, tem uma biblioteca Isso, tem mais enorme. coisa na gente. Eu não sou só eu. Opa, tem mais coisa aqui dentro. Eu sou isso aqui, tá? Eu vou botar ele sentadinho ali, ó, tá? Não, vou botar ele sentadinho aqui, tá? Pronto. Esse é o eu. Ele é um ponto. Ele tem uma função, ele tem razão de ser, senão o nosso corpo não tinha produzido. Mas não é tudo, né? Ele não está tudo dentro dele. Ao contrário, ele está dentro de outro todo, né? Sim, sim. Eu diria que ele é um curtidor. Ele é um processador de perspectiva, falando cientificamente, né? O eu é um processador de perspectiva. Isso. Mas conhecido também ele é um sabedor de relações perspectivas. Só isso. E Gaiarsa ensinou isso para os filhos dele, para muita gente. E escreveu, né? Escreveu sobre isso, e a teoria dele sobre isso é muito contemporânea, tá? Muito parecida em alguns aspectos com a do Damasio, muito parecida com alguns aspectos com os caras lá da terceira geração da ciência cognitiva. Estou falando isso só para dizer que não é viagem do Gaiarsa. Assim, ele foi lá olhar para aquilo e falou assim, o eu é um conhecedor quando está em relação com alguma coisa. Perspectiva, de manipulação do meio, tal. Pronto, tem muito mais do que o eu acontecendo no corpo, né? E aí a gente volta para o início do papo, que é a neurose, né? Que é essa confusão mecanoafetiva em que você, de certa maneira, perde a noção do eu, né? Você vira um aparelho de repetição. Um aparelho de repetição neural. Ou restringe demais as possibilidades do eu, porque uma das coisas legais também no processo terapêutico é dissociar o eu, aquilo que a pessoa julga ser eu, daquelas confusões mecânico-afetivas, dizer assim, o seu eu não está preso a isso, isso aqui é uma coisa que acontece em você. O seu eu, ele é mais móvel, ele pode fazer-se diferente, né? Assim, das coisas que eu cito do Gaiarsa também, que no fundo era um religioso, mas na época que eu conheci ele, quando eu me tornei consciente de que ele existia, né, lá pelos 4, 5 anos, enquanto pessoa, é coisa que nem a história do Jesus Cristo que some, né? Vai para o Oriente, 16 anos, na hora que ele volta, Maria vai lá falar para ele, eu sou sua mãe, ele falou, não, você foi minha mãe. Que é uma história que até na história do Buda também acontece. A mãe vai lá, dentro da confusão mecanoafetivas, meu filho, ele olha para trás e fala, não, não sou mais esse, não. Agora é outra coisa, né? Agora é outra coisa. Continua a pesquisa com esse teu euzinho. Continua. Sai dessa neurose repetitiva de que está sempre incômodo e, ao invés de ficar reclamando do incômodo, não estou falando para não reclamar, deixar de reclamar, saber qual é a tua posição. Além disso, né? Ou a quem disso, né? Agora, assim, Nadish, para não ficar o vídeo imenso, né? Eu queria... a gente vai voltar a esse assunto várias vezes, tá, gente? Até vamos voltar. Sim. Vocês podem, aliás,
colocar aí nos comentários, não entendi isso, eu queria entender melhor isso, isso é tal coisa, pode fazer aí comentários. Seria muito legal. E aí a gente até faz outros vídeos explicando mais a partir dos comentários de vocês, né? Mas então, fechando então esse vídeo, a gente tentou falar um pouquinho sobre esse conceito de neurose como confusão mecânico-afetiva, depois a gente volta, façam seus comentários, coloquem suas questões e a gente vai esclarecendo. E também esse outro conceito do Gaiarsa, que é dos afetos posturalizados, tá? A gente vai comentando e tal. E desenvolvendo outras coisas também, porque disso tem muita decorrência, né, Nadir? Tem muita coisa. Mas, assim, eu queria dizer também para o pessoal que está acompanhando o vídeo. Por que é legal isso do Gaiarsa? Porque a gente para de se entender como um espírito abstrato só e começa a gente entender que a gente tem uma condição corpórea com relação à terra, à gravidade, às leis do equilíbrio, à aceleração, ao coletivo, reequilíbrio, e tudo isso em 3 níveis, no mínimo, né? Campo de forças, campo afetivo, campo social. Hoje a gente não falou só um pouquinho, né? A gente entrou um pouquinho na questão dos campos sociais, mas é a mesma coisa em instâncias de sofisticação, de abstração diferente. Tem uma base, campo de forças, uma segunda coisa que acontece ao mesmo tempo, campo afetivo, e tudo isso implicado numa outra coisa que é campo social. É mais ou menos isso, para a gente ver esse corpo no mundo e não só pensar que a gente está falando coisas que não têm nenhuma relação com a Terra, com a gravidade, com a massa, com o peso, com os afetos. E essa coisa vai desenvolvendo uma consciência dentro dela, que, como diz a Fernanda, eu concordo total, é uma abstração. É uma abstração. Você está viajando, Fernanda. Como que consciência? Que negócio é esse dentro de cada um, Fernanda? Consciência para o Gaiarsa é uma função. Perfeito. Ela não é algo, ela é uma função. Ela não é um lugar, ela é uma função. Não é como algo, a ciência, é uma função. Como a ciência também, não é algo, é uma função. Né? Aliás, a palavrinha, gente, consciência, né? Estar ciente o tempo ciência todo. Junto, ciência junto, sei junto. Sei junto, sei da relação. Ela é filósofa. Sou filósofa. Faz parte dessa ciranda da consciência. Dentro da tenda. A tenda é o melhor lugar para dançar, viu, gente? Nossa, fantástico. Por isso que a escola que a gente criou se chama Escola da Tenda. Depois a gente... Vamos fazer um vídeo, Nadir, para falar sobre o conceito de tenda nesse contexto do Gaiarsa. É muito bonito esse conceito, quando busca o significado corporal mesmo, sabe? Mecânico, sensório, sim. Biomecânico, sensório motor e abstrato, né? Muito bonito. Muito então, bonito. Esse é o próximo tema, é isso? Vamos falar sobre a tenda? O próximo? Claro, você está montando aí então, tá. a tenda. Então, lembrem de o que não ficou claro aqui na nossa... Porque, assim, gente, essa conversa não é roteirizada, tá? Eu falo para a Nadir, vamos conversar sobre tal coisa? Aí a gente faz a gente faz um tricô antes sobre vários assuntos e depois já começa a gravar. Então, às vezes, não fica tão claro assim, o que a gente quer dizer, né? Assim, na improvisação da conversa. Então, com dúvidas, coloquem aí suas dúvidas nos comentários e a gente vai refazendo vídeos, tentando esclarecer melhor, para vocês entenderem melhor a relevância deste legado. Tá bem? Tinha uma coisa, o Gaiarsa sempre complementava, eu achei a frase, que a paz esteja com todos. Ela está no meio de nós. Que a paz esteja com todos. Então tá bem, gente. Até o próximo vídeo. Uma vez por semana estaremos aqui sempre que pudermos. Que foi? Eu não entendi esse último comentário. Olha, podíamos até fazer uma brincadeira na tenda. A gente vai se reunir na tenda. Isso, a gente vai armar a tenda. Vamos conversar sobre a tenda, entendeu? A gente arma a tenda. Isso, a gente podia brincar também. Olha, todo mundo, eu vou lembrar isso, tá? Eu vou botar uma roupa de ir para a tenda, tá? Se você for assistir o vídeo, bota uma roupa como se você fosse para a tenda. Isso, e vem para a tenda. Não é um smoking. Vem armar uma tenda com a gente. Não é um salto alto. Nossa, que proposta decorosa, né? Outra coisa, gente, tem um canal, tem um grupo fechado no Facebook, chama o Legado de José Ângelo Gaiarsa. Pede lá para eu adicionar
Eu adiciono, lá a gente também compartilha coisas sobre isso. Ótimo. Então, tá bem. Lembrem-se, se vocês quiserem ter uma noção do contexto, esse aqui não é um livro exatamente assim que fala da teoria do Gaiarsa, com exceção de 1, 2 artigos, né? Assim, conta mais da... É um livro que contextualiza o Gaiarsa, né? Quem foi ele no Brasil, o que ele trouxe como teoria, como prática para o Brasil, e um ou outro desenvolvimento teórico, prático da contribuição dele. Nós estamos lá, eu e Nadish. Tá bem? Até mais. Até mais. Beijos. Pode parar de gravar, Fernando.